Agora nós vamos falar dos artefatos, chips, implantes ou síndrome dos aparelhos parasitas, como chama Lacerda. Bom, nós vamos abordar esse tema de vários pontos de vista. Na apometria, a síndrome dos aparelhos parasitas trata-se de uma obsessão complexa em em que, pela presença de artefatos fluídicos colocados na parte astral ou etérica e até a parte física dos seres, tem a finalidade de produzir, por ressonância vibratória, sintomas estranhos e contundentes, como dores no corpo, limitações funcionais, enfermidades degenerativas, tumorais ou até de comprometimento mental severo. Pode induzir quadros neurológicos e psicopatológicos graves, difíceis de serem diagnosticados e, por si mesmo, responsáveis por um expressivo número de pacientes crônicos vitimados por enfermidades de prognóstico reservado. Estes aparelhos podem ser grandes e rústicos ou podem ser muito pequenos, implantados em várias partes dos corpos, formando uma rede eletrônica extremamente opressiva e limitadora, quando colocados por seres extraterrestres. Bom, existem inúmeros artefatos de variadas aplicações, tamanhos e finalidades. Eles são uma barreira vibratória no caminho da pessoa, no caminho da sua evolução. Ele coloca vendas, cria falsas realidades, limitando a pessoa ao acesso ao seu eu superior, mantendo a vítima numa realidade dual. Então, são dispositivos de limitação de vontade. Servem muitas vezes para imprimir crenças, valores, ideias fixas, vibrações densas, aprisionamento da consciência, bloqueios e vícios diversos. Eles são colocados no momentos de baixa vibração, como momentos de raiva, medo ou emoções negativas. Certos aparelhos são colocados para drenar a energia das glândulas importantes. Eles colocam uma espécie de carapaça prateada sobre locais como a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, a suprarrenal, a pineal. Com isso, prejudicam o equilíbrio dos corpos e enfraquecem imunologicamente o indivíduo. Outros aparelhos são colocados na área nervosa ou de sensibilidade motora, na base cerebral, proporcionando respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, dores físicas e psicológicas, mal-estar em geral e cansaço generalizado. O indivíduo se torna uma verdadeira marionete dos assediadores. Muitos destes são anônimos, pois enviam a energia à distância. Gondinho, após ter estudado e comprovado as teorias de Lacerda, ele buscou mais informações a respeito sobre esses técnicos das trevas e ele especificou algumas etapas para a implantação desses artefatos. Primeiro, os obsessores precisam pegar o nível de consciência visado. Então, a pessoa tem que estar na vibração daquele obsessor. Aí, ela pegou o nível de vibração, por exemplo, a pessoa estava vibrando na raiva, é o nível ótimo para isso. Aí, o obsessor faz a implantação do aparelho e assim o aparelho começa a atuar na vítima. Dentre as milhares possibilidades de se prejudicar alguém, citamos as duas mais escolhidas, o desequilíbrio mental e o desequilíbrio físico. Objetivando o desequilíbrio mental, existem inúmeras maneiras, porém o principal é que o indivíduo obsidiado começa tendo perturbações de ordem mental, caindo em pouco tempo numa profunda depressão ou qualquer outro tipo de distúrbio psíquico, e em casos mais graves, há até tendência ao suicídio.
Para isso, os obsessores munidos de muito conhecimento e aliados a terríveis instituições umbralinas conseguem implantar em suas vítimas aparelhos praticamente imperceptíveis e minúsculos, como um vírus orgânico. E apesar de serem pequenos, estes aparelhos são extremamente potentes. E quanto mais a vítima recai, mais potência eles vão adquirindo, pois para o seu funcionamento é preciso que haja energia deletéria, que se torna abundante em casos de desequilíbrio. No desequilíbrio emocional ou físico, são conectados aparelhos geralmente menos sofisticados. Nestes casos, geralmente as vítimas são atacadas em seus aparelhos vitais, como o respiratório, digestivo, circulatório, locomotor, e eles visam ali essa atuação no duplo etérico, no corpo energético, para que não se afaste muito do corpo físico. Aí a próxima etapa é envolver a vítima numa faixa vibratória extremamente densa e prejudicial. Então, eles criam como peias magnéticas, armadilhas, gaiolas magnéticas, que parecem redes de pesca metalizadas. E aprisionando esse corpo etérico com essa rede magnética, ele desvitaliza o indivíduo e ele pode até chegar à morte. A pior etapa disso tudo é quando a própria pessoa aciona o aparelho, porque às vezes ele é colocado e ainda não foi acionado, porque está esperando um estado vibratório na pessoa. Uma pequena irritação vai acionar esse aparelho. E esses artefatos, eles funcionam como um capacitor. Ele acumula energia e então tem um limite. Quando a pessoa cai a vibração, ele atinge um alvo, dá um pico de energia nele e começa a liberar. Começa a liberar a energia para o controle do que se quer. Muitas vezes, mesmo retirando o aparelho, o corpo físico e energético vão estar tão prejudicados que o indivíduo custa se recuperar. Na clarividência, esses artefatos são visualizados como pequenas peças mostrando um brilho metálico ou escuro, mas pode ter outras cores, pode ser transparente, vai depender do subconsciente do médium, de como ele vai visualizar isso. Pode ser branco leitoso. O mentor do médium vai dar a dica se é ou não um artefato. No livro de Eva Marx, Guia do Curador para a Limpeza da Alma, removendo energias em entidades negativas terrestres e extraterrestres, ela cita esses artefatos como implantes mecânicos. E esses implantes são descritos como parasitas de natureza não humana e energia negativa inteligente, de origem extraterrestre. São implantados nos mesmos locais e causam os mesmos efeitos de que eu disse antes. Só que os extraterrestres, os artefatos extraterrestres, eles podem ser adquiridos por acordos feitos em vidas passadas, geralmente sob coação ou desespero. No livro Ativações Espirituais, Obsessão e Evolução pelos Implantes Extrafísicos, escrito por Bruno Gimenez, ele descreve o implante como dispositivo extrafísico de origem espiritual, utilizado por entidades das sombras para influenciar negativamente as pessoas, com os mesmos objetivos citados anteriormente. Como eliminar esses implantes, então? Bom, primeiro a gente detecta. Escaneia a energia no tempo passado para identificar o implante. Pode-se envolver o implante numa energia de luz e congelá-lo. Ou pode-se pedir uma equipe de cientistas do astral, engenheiros do astral, para que possa fazer a desativação e a retirada. Algumas vezes, antes da retirada, é preciso entrar em contato com quem colocou. Como que o operador vai saber se tem que entrar em contato, se tem que puxar o fio de quem colocou ou não? Primeiro, ele pede à equipe de cientistas e engenheiros do astral para desativar e retirar. Se não houver a retirada, se com esse comando não se conseguiu retirar, aí precisa ir até quem colocou. É muito importante ao retirar o implante uma conexão consciente do paciente.
Ele precisa reconhecer seus padrões de comportamento, suas emoções, que possam estar associadas à influência desse implante. Então, a busca por autoconhecimento e equilíbrio emocional é essencial. Então, ele precisa mudar hábitos, mudar padrões, eliminar comportamentos e pensamentos que criam brechas energéticas, como a raiva, a mágoa, vícios e atitudes negativas. A prática de boas ações, meditação, conexão com a natureza ajudam a fortalecer. Então, a manutenção da vibração elevada é essencial, principalmente depois da retirada, para que se evite que ele seja reinstalado. Nós falamos de artefatos, chips, implantes, aparelhos de diversos tipos. Eu vou até deixar aqui algumas imagens de artefatos que a gente encontrou em alguns atendimentos, que são bem diversos, complexos. Então, vejam só. Aqui tem alguns modelos retirados de uma palestra que eu vou deixar o link na descrição, né, de chips, implantes, dos diversos tipos, até os autos criados para se amarrar, se bloquear no seu caminhar, como tem aí. Parecem também uns que parecem chips eletrônicos, né? É aquele negócio, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então a gente se espelha na tecnologia de lá, eles se espelham na nossa e vice-versa. Tem uns sanguíneos aí, ó, que parecem um vírus que percorre a corrente sanguínea. Agora esse outro aí, isso aí é uma implantação que ocorre no chakra, é colocado acima do chakra e ele fica vibrando ali a energia daquela intenção no chakra. Mas existem também as formas de pensamento que são artefatos positivos que a gente pode criar, como esse na imagem, a gente pode criar para reverberar sentimentos positivos nesse chakra. Então a gente pode estar criando também formas de pensamento contrárias, que são elementais artificiais contrários ao negativo, são artefatos positivos que podem nos auxiliar a nos desconectar de padrões antigos. E os implantes negativos são artefatos autocriados, que são formas de pensamento. Às vezes você não quer escutar uma pessoa, você cria um tampão no seu ouvido. E aí, no atendimento apométrico, o médium vai localizar isso como um artefato. E se ele não conhecer o trabalho que está fazendo, ele pode retirar isso como um artefato que foi colocado por um obsessor, mas na verdade não foi. Foi autocriado. A própria pessoa criou uma forma de pensamento em forma de artefato para que reforce um comportamento que ela tinha. Mas o que a gente percebe que é independente de ser um artefato colocado por uma consciência externa ou ser um artefato autocriado, a mudança de padrão, de pensamento e de sentimento é a cura. Então, vocês viram que não precisa a gente entender de toda essa tecnologia astral, desse umbral tecnológico, de artefatos, chips, implantes. O que a gente precisa entender é que tudo está e vem de nós. Se nós não mudamos os nossos comportamentos negativos, nós seremos implantados de qualquer jeito, ou por nós mesmos, ou por consciências externas. Então, a cura está em nós. Então, não precisa se ter medo em fazer todo aquele terror em volta de um implante, de um chip, de um aparelho parasita, sendo que você tem total controle do seu corpo, apenas mudando o seu padrão, direcionando a sua energia, por exemplo, a da raiva. Direcione a raiva para uma corrida, por exemplo, para uma dança, para uma arte marcial. E assim você não entra numa faixa vibratória onde tudo pode acontecer no astral. Assim, o operador
vai dar os comandos de retirada, mas depende do consulente, do paciente mudar seus padrões. Então, ele tem que deixar isso bem claro para o seu consulente.